Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. Estamos retornando aqui para darmos sequência à nossa devocional, que tem como tema hoje Lábios Santos. O texto a ser lido é o Salmo de número 17, versículo 3, que diz o seguinte: Prova o meu coração, Senhor, de noite me examina. Tu me sondas e nada encontra. Decidi que a minha boca não pecará. O Salmo de número 17 é uma oração profunda do salmista Davi, no que diz respeito à sua fidelidade a Deus. E Davi nos chama atenção por uma situação que é o cerne da sua oração. Não permitir que a sua boca peque contra Deus e contra o próximo. Peca-se com os olhos e com as mãos. Daí o conselho de Jesus: se o teu olho faz você cobiçar, arranque-o e atire para longe de ti. É claro que Jesus não está aqui dizendo ou autorizando-nos a arrancar o nosso olho físico, o olho que Deus nos deu para enxergarmos e contemplarmos a sua criação. Cristo está falando de procedimentos pecaminosos que muitas das vezes se torna uma constante em nossa vida. Da mesma forma ele fala: se a sua mão, até mesmo a sua mão direita, faz você pecar, corte e jogue para longe. Mateus capítulo 5, verso 29 e 30. É a mesma ideia. Cristo não está dizendo para nós cortarmos a nossa mão. Ele está dizendo para nós deixarmos de procedimentos que ofendem a santidade de Deus, a pessoa de Deus, e atrapalha a nossa comunhão com Ele. Peca-se também e muito com a boca. Daí o conselho de Salomão: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Costumamos dizer o seguinte, que a palavra maldita muitas das vezes é como uma bomba guardada dentro de uma gaveta, que se ficar lá pelo resto da vida não vai causar males a ninguém. Mas quando tirada para fora, destravada e lançada, causa um estrago muito grande. Assim é a nossa língua, é os nossos lábios. Portanto, é necessário que nós vigiemos com as nossas palavras, porque o próprio Jesus fala que por elas podemos ser até mesmo condenados. Então, uma outra situação que é bastante pedagógica é a imagem de Deus que somos nós, que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Isso, Deus está nos dizendo o seguinte, que é melhor nós ouvirmos mais e falarmos menos. Porque quando nós ouvimos, aprendemos e analisamos. E quando falamos, principalmente sem pensar, estragamos qualquer situação. O salmista está resolvido a não falar o que não convém. Ele disse: decidi no meu coração que a minha boca não pecará contra ti, Senhor. A falta de voz do salmista não é provocada por alguma anomalia orgânica ou por alguma cirurgia desastrosa, por alguma automutilação bem intencionada. A falta de voz dele, ou seja, ele não querer falar, é consciente e voluntária. Ele não terá lábios falsos, difamatórios, bajuladores ou obscenos. O salmista definitivamente ele não quer pecar com os lábios, como fazem as outras pessoas que estão separadas de Deus e fala aquilo que vem à boca. Ele tem um pacto com o Senhor, de obrigações éticas, tem o temor do Senhor no seu coração e, portanto, os seus lábios preferem falar apenas palavras que edificam. Meu amado irmão,
minha amada irmã e todos quanto nos ouvem. Nós precisamos pensar em antes de dizer, principalmente em momentos tensos da nossa vida, porque o provérbio diz que a palavra bruta suscita ira. E o salmista aqui, ele sabe que quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento, porque às vezes somos condenados pelas nossas próprias palavras. Como eu já disse, depois que a palavra sai da nossa boca, não tem como voltá-la atrás. Pessoas perdem trabalho, pessoas perdem casamentos, pessoas perdem amizades por causa da palavra má falada, a palavra maldita. Provérbio 21, 23, nós aqui ouvimos o conselho do sábio Salomão. Sabe que a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Tiago, na sua carta, no capítulo 3 e no verso 5, ele nos fala sobre o que a língua provoca em todo o corpo. Ele diz que ela é o menor membro do corpo, porém, ela pode trazer consequências para o corpo todo. E que ela pode ser um mundo de iniquidade, ou seja, é como chamas de fogo, que contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da nossa vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago é bastante radical em relação às palavras ditas pela nossa boca, pela nossa língua. Queridos irmãos, eu gosto muito do provérbio 25, a partir do versículo 11, na verdade todo o capítulo, mas a partir do versículo 11, o pregador diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, ou seja, na hora certa. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é a sábia repreensão para o ouvido obediente. Verso 13 fala: como frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que ouvem, pois ele renova o ânimo dos seus senhores. Esta é a boa palavra, é a palavra dita ao seu tempo. Portanto, evite falar muito e tenha o prazer de ouvir mais. Porque quando nós falamos muito, falamos coisas que não convém, que desagrada a Deus e as pessoas. Amém? Oremos ao Senhor. Querido eterno Deus, Pai Santo de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra desta manhã. Obrigado pela sabedoria que o Senhor expressa na Tua palavra para nós. Deus, nesse momento eu oro pela família, eu oro pela igreja, eu oro por aqueles que estão enfermos e que precisam de uma cura. Eu oro por todos aqueles, Senhor, que estão caídos e precisa da Tua presença, da Tua mão poderosa para erguê-lo. E oro pela nossa pátria, pelo nosso querido Brasil. Em nome de Jesus. Amém.